Bebeu só água, tomou um café, já voltou para o segundo bloco? Então vamos lá, ó. Como eu estava dizendo, a parte do segundo bloco vai complementar aquilo que a gente viu no primeiro bloco. Então agora que você já sabe que a linguagem que você está trabalhando ali é verbal ou não verbal, normalmente na prova a gente faz uso da linguagem verbal. Agora você tem de entender se essa linguagem é objetiva ou se essa linguagem é subjetiva, tem de entender se é real ou se é figurada. Agora a gente vai entender o conceito de denotação e conotação. Para o CESP é extremamente importante entender esse conteúdo. Então vamos lá, ó. A gente vai trabalhar aqui o conceito de denotação e conotação. Denotação é o uso da palavra com seu sentido original. Então eu digo aqui, ó, pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então a palavra pedra aqui foi empregada dentro do seu sentido original. É um mineral. Um mineral. Então pronto. Agora, a gente deve frisar o seguinte. Quando a gente fala de denotação, na prova pode aparecer denotação, pode aparecer sentido real e sentido literal. Beleza? Ó, denotação, sentido real ou sentido literal. É a mesma coisa. É quando eu emprego a palavra dentro do seu sentido original. Agora, o que é a conotação? É o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Exemplo, você tem um coração de pedra. A pessoa não tem um coração de pedra, mas quando a gente diz isso, a gente está querendo dizer, na verdade, que ela é uma pessoa dura, que ela é uma pessoa ranzinza, que ela é uma pessoa amargurada. Então, a gente empregou a palavra pedra fora do seu sentido original, que é o sentido de um mineral. Então, aqui a gente chama de linguagem conotativa, então vai ser empregado no teu conteúdo lá, no edital, conotação, mas quando você visualizar lá no comando da questão, pode aparecer conotação, pode aparecer linguagem figurada ou linguagem literária, beleza? Então vamos lá, ó. Vou deixar aqui bem claro, ó, para você poder anotar, né? Já que eu falei aqui, ó, denotação é igual a real e literal. Conotação é igual a figurado e literário. E aí você começa a perceber que as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, hipérbole, por aí vai, fazem parte da linguagem conotativa, ou seja, da linguagem figurada. Podemos ver mais alguns exemplos. Olha só, a gente empregou ali a palavra pedra. Eu poderia ter empregado outras duas frases para a gente poder trabalhar esse sentido de real e figurado. Eu digo, por exemplo, ontem comprei 0,5 metro de pedra para construir um muro de 1.000 de residência. A palavra pedra aí foi sim empregada dentro do seu sentido original. É, mais uma vez, um mineral. Para quem conhece um pouquinho de obra, é aquela chamada pedra-fogo, que a gente usa para poder fazer concreto. Agora eu digo assim, a Tadolfa é uma pedra em meu sapato. Ela não é uma pedrinha que está aqui machucando meu pé, não é verdade? Ela é um problema na minha vida. Então eu empreguei a palavra pedra fora do seu sentido original. Então eu tenho aí a linguagem conotativa. Vamos a outros exemplos. Eu digo que o Jonildo está morrendo de dor na cabeça. Então, eu empreguei aí a palavra cabeça dentro do seu sentido original. É um membro do corpo humano. Agora, eu digo que o Jonildo é o cabeça do bando. Então, agora, eu não estou mais trabalhando a palavra cabeça como membro do corpo. Eu estou dizendo que o Jonildo é o líder. É o chefe da parada ali. Então, eu empreguei fora do seu sentido original. É extremamente importante entender estes processos. Mas muito, 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 muito mesmo. Beleza? Quando você entende, você sabe diferenciar se a linguagem é real ou figurada. Agora, nem sempre o texto permite
na hora, com exatidão, que a gente consiga entender se aquele valor é denotativo ou conotativo. Aí a gente tem uma mistura. E nesse momento, a gente tem um exemplo de linguagem ambígua. A gente tem uma ambiguidade. O que é a ambiguidade? A ambiguidade é quando um texto é passível de mais de duas interpretações. Vamos entender isso daqui agora, ó. Vou colocar algumas frases para você poder anotar. Eu coloco assim, ó. Jonildo caiu do cavalo. Aqui eu tenho um exemplo de linguagem ambígua. Eu tenho um exemplo de linguagem real e linguagem figurada. Vamos tentar desconstruir essa ambiguidade. Afinal de contas, a ambiguidade cai na tua prova objetiva, mas é preciso tomar cuidado também na hora de produzir o texto, porque você não pode ser ambíguo. Afinal de contas, você tem que trabalhar o texto de forma objetiva. O cara tem de ler e tem de ser aquilo dali mesmo. Não pode dar margem para ele pensar outra coisa. Se isso acontecer, o seu texto com certeza vai perder ponto em coerência. Agora, eu vou te falar, um é real, outro é figurado. Se fosse uma turma presencial, eu ia falar assim, galera, me dá aqui agora o sentido da linguagem real. Muita gente ia falar assim, o Jonildo caiu do cavalo. Aí eu ia falar, não adiantou de nada. Afinal de contas, na hora que você reproduz a mesma frase, ela então continua ambígua do mesmo jeito. No sentido real aqui, o que aconteceu com o Jonildo? Ele levou um tombo do animal. Então, para a gente poder desconstruir a ambiguidade, a gente tem que criar uma nova frase. Então, ele levou um tombo do animal. E no sentido conotativo, no sentido figurado, o que aconteceu com o Jonildo? Ele se deu mal em qualquer situação. Ou tirou uma nota baixa na prova, ou estava saindo do motel com a amante e a esposa viu. Então, ele se deu mal em alguma situação, beleza? Agora, vamos ver mais um exemplo. Eu coloco assim, ó, Jonildo vestiu a camisa da empresa. Mais uma vez, uma frase passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. No sentido real, o que o Jonildo fez? Ele colocou o uniforme da empresa. Você tem que entender isso. Você não pode falar, ele vestiu a camisa da empresa. Porra, então vai continuar com o mesmo sentido de ambiguidade. Então, para a gente desconfigurar isso, quando eu digo que ele vestiu a camisa da empresa, o sentido real é que ele colocou o uniforme da empresa. Por exemplo, aqui, ó, empresa LAC. Beleza? LAC Concursos. Agora, quando eu digo no sentido figurado, o que aconteceu com o Jonildo, já que ele vestiu a camisa da empresa? Ele passou a trabalhar com mais afinco, com mais vontade. Então, ele vestiu a camisa da empresa. É isso que significa. Agora, nem sempre essas frases ambíguas são necessariamente uma no sentido real e outra no sentido figurado. A gente pode ter uma frase passível de mais de duas interpretações no próprio sentido real. Então eu coloco assim, ó, Jonildo encontrou Mariosvaldo em seu quarto. Mais uma vez, a frase é passível de duas interpretações. Só que agora não tem mais essa pegada de real e figurado. O pronome possessivo seu aqui, que trabalha a concepção da posse do quarto, foi mal empregado. Afinal de contas, a gente não sabe aqui de quem é o quarto. De quem é o quarto? É do Jonildo ou é do Mariosvaldo? Eu não sei. Então, a frase continua ambígua. Mais uma vez, passível de duas interpretações. E olha só que interessante aqui essa outra frase, ó. Jonildo encontrou Mariosvaldo sorrindo. Mais uma vez, uma frase passível de duas interpretações. Quem está sorrindo? Eu não sei.
Eu não sei se é o Joanildo ou se é o Maria Osvaldo. E aí, como é que a gente desconfigura isso? Aqui no caso, dá para desconfigurar mantendo a estrutura. Mas, é claro, vai ter uma alteração. Eu colocaria uma vírgula isolando ali aquela segunda ação. E aí, nesse momento, a gente joga esta ação para o primeiro personagem, fazendo com isso uma estrutura de sujeito, verbo e objeto. Então, o sujeito passa a ser aquele camaradinha, o primeiro ali. Agora a gente sabe. Então, Joanildo, e este sorrindo, encontrou Maria Osvaldo. Entenderam a pegada? Nas outras 3 frases, a gente deveria realmente trabalhar outras sentenças, outras frases para poder desconfigurar o sentido de ambiguidade. Agora, olha só essa daqui que interessante. Bia saiu do salão molhada. Essa aqui então, né, galera, já que a gente está trabalhando com um público adulto, passível de múltiplas interpretações, tanto com a palavra salão, quanto com a palavra principalmente molhada, né? Mas não vamos analisar isso daqui não, vamos adiante, tá? Então, acompanha aí comigo, ó, vou apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Definido o que é sentido real, o que é sentido figurado e a possibilidade da ambiguidade, a gente vai começar a trabalhar o campo semântico, beleza? Então acompanha aqui comigo, ó. As palavras podem associar-se de várias maneiras. Quando se relacionam pelo sentido, temos um campo semântico. Não se trata de sinônimos ou antônimos, mas de aproximação de sentido num dado contexto. Então, em outra aula, a gente viu o que era sinônimo, o que era antônimo e a concepção da polifonia. Na verdade, não da polifonia, né? Da polissemia. Porque polifonia são vários sons. A gente trabalhou, na verdade, vários sentidos. Então, sinônimo são aquelas palavras de mesmo sentido. Na verdade, de sentido aproximado. Afinal de contas, a gente viu que não tem um sinônimo perfeito na língua portuguesa. E quando a gente trabalha o antônimo, é quando a gente tem uma palavra de valor semântico oposto. E a palavra polissêmica é aquela que permite diversas nuances de interpretação. Agora a gente vai entender como isso daqui contribui para a gente poder trabalhar dentro de um texto. Basicamente, a gente pode aqui brincar com o que a gente viu na aula de coesão textual, com os hipônimos e os hiperônimos. Hipônimo é aquele sentido específico. Hiperônimo é aquele sentido geral. Então aqui, ó, perna, braço, cabeça, olhos, nariz, cabelos, são as partes do corpo humano. Então o corpo humano é o sentido geral, é o hiperônimo. E as partes aqui que apareceram, perna, braço, cabeça, olhos, nariz, cabelo, isso aqui seriam os hipônimos. Quando eu coloco azul, verde, amarelo, cinza, marrom, lilás, e aí eu digo que são cores, cores seria o sentido geral, o hiperônimo, e todas as cores que a gente acabou apresentando aqui, azul, verde, amarelo, cinza, seriam os hipônimos, ou seja, o sentido específico. Martelo, serrote, alicate, torno, enxada seriam os hipônimos e ferramentas, o sentido geral, ou seja, seria o hiperônimo. Batata, abóbora, aipim, berinjela, beterraba são os legumes. Então, legumes é o sentido geral e tudo isso daqui o sentido específico. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui serve para quê? Serve para a construção de um texto. Então, quando você trabalha, por exemplo, a produção textual, você parte do geral para o específico.
É muito importante isso. Se já é impossível escrever do específico para o geral? Não, não é impossível. Agora tem uma diferença. Cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Então, quando você faz um texto jornalístico, normalmente você parte do específico para o geral. Então, você vai falar de um assassinato, você vai falar de um assalto, para depois falar da ideia maior, que é a violência. Quando você produz uma prova de concurso público e você tem de mostrar logo a que veio, se a pegada for a violência, primeiro você vai falar da violência de forma geral na sociedade, para depois usar fatores específicos para poder sustentar aquela ideia da violência, tranquilo? Agora, continuando a nossa pegada, aqui no material eu coloquei aquela brincadeirinha que a gente foi trabalhando antes ali no quadro, para que você possa aí, né, já ter anotado, para poder brincar. Brinquei com outros nomes, tá? Não brinquei com o Jonildo, brinquei com a Atadolfa e com a Jocrete aí, mas são os exemplos que a gente já viu, ó. A Atadolfa caiu do cavalo, a Atadolfa vestiu a camisa da empresa, a Atadolfa encontrou o Jocrete em seu quarto, a Atadolfa encontrou o Jocrete sorrindo e a Atadolfa saiu do salão molhada. Só para você ter como anotação, mas você já sabe agora o intuito, a ideia, beleza? Agora aqui, ó, a gente vai começar a brincar com questões para a gente poder aprofundar esse conteúdo, que é um conteúdo tranquilo, simples, ó. Assinale o segmento em que não foram usadas palavras em sentido figurado. Não foram usadas em sentido figurado, ou seja, eu tenho só sentido real. Letra A. Lendo o futuro no passado dos políticos. É uma frase figurada. Afinal de contas, como é que você vai ler o futuro no passado dos políticos? É igual a dizer que está lendo a mão, né? Isso daí também é algo muito surreal. Então aqui, as fontes é que iam beber em seus ouvidos. Quem bebe sou eu, não a fonte, né não? Eram 75 linhas que jorravam na máquina de escrever com regularidade mecânica. O que jorra é a água da fonte, né? Letra D. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. E aí você pode pensar assim, mas e aí, ó? Eu posso pensar que é a coluna espinhal. Não, né, meu companheiro? Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir essa videoaula e quer fazer o curso completaço, 100% focado no língua portuguesa na banca do CESP, convido vocês a acessarem o nosso site. Lá nós temos essa videoaula e mais este curso, que temos aí 30 videoaulas, 33 horas de videoaula, 60 dias de acesso por investimento aí, o melhor custo-benefício do mercado, apenas R$ 70. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí aqui no Lá Concurso. Já esquecendo, se você quer baixar o material de apoio dessa videoaula, o material de apoio completão, clique aqui embaixo e você pode baixar esse material de apoio gratuitamente aqui no Lá Concurso. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá